amado do Facebook, como é que vai? Salve, galera do Anchieta. Trocou de roupa, professora? Finalmente, né, gente? A pessoa tem que trocar, né? Mas, enfim, vamos lá. Pessoal, eu vou continuar aqui e agora eu vou com as dicas de como fazer um texto argumentativo, tá? Dissertativo argumentativo. Mesma coisa de sempre. Espera aí um minutinho, gente. Voltei. Pessoal, que acontece? Esse texto agora é para você fazer realmente o seu texto dissertativo argumentativo. São dicas bem básicas mesmo, pontuais para vocês fazerem isso, tá? Então, eu de sempre, tá lá no blog www.linguaportuguesavassaladora.blogspot.com.br. Vocês vão encontrar esse texto lá e é só acompanhar a leitura junto comigo, tá? É uma leitura básica, mas provavelmente a bocuda vai falar um monte de coisa, né? Fato. O texto dissertativo argumentativo tem como principais características a apresentação de um raciocínio, a defesa de um ponto de vista ou o questionamento de uma determinada realidade. O autor se vale de argumentos, de fatos, de dados que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver. As três características básicas de um texto dissertativo são a apresentação do ponto de vista, a gente falou muito a respeito disso no vídeo anterior, tá? Discussão dos argumentos, que eu já falei para vocês, fatos, opinião de pessoas de respeito, estatística, tá? Tudo isso daí tá valendo, tá? Análise crítica do texto, óbvio, você vai adotar aí uma opinião a respeito do assunto e é ela que você vai defender de forma crítica, tá? Uma coisa que eu preciso muito falar aqui é que eu, assim, como professora, fico boba essa questão da crítica. Como que tá acontecendo aqui? Sorte que outros youtubers de um pouquinho de consciência estão vendo isso. Tem gente que está endeusando, não só youtuber, políticos, né? Pessoas que estão fazendo nada mais do que obrigação, elas estão sendo endeusadas. Tem gente que está sendo considerado salvador da pátria. Isso não existe. E tem youtuber que está sendo tratado como um popstar. Você simplesmente vira talifã de uma pessoa que te engana, tá? E você despreza seus pais, seus amigos, seus professores. Sério mesmo que você acha isso normal? Entendeu? A outra pega, faz uma lipo descaradamente escondida, fala que tá comendo comidinha da terra, vende uma cinta que ela faz merchan de R$200 uma cinta térmica, sendo que você paga 20 por ela. Todo mundo descobre que ela enganou, que ela mentiu, que ela fez todo mundo de palhaço e ainda tem talifã defendendo. Ora, por favor, não tem que descer o pau não, mas é uma pessoa que não tem credibilidade, vira as costas e vai embora. Porque idiota é você de defender. E mais idiota ainda foi você que caiu nessa história e agora tá xingando, né? Por favor, você acredita mesmo que uma dietazinha milagrosa e uma cinta térmica só vão fazer você ficar com a barriga trincada? Para, né? Que besteira isso. Mas enfim, eu falei de análise crítica, mas eu tô falando assim do senso crítico, né? Pare de endeusar as pessoas, tá? Todo mundo morre, todo mundo tem necessidades fisiológicas, então para com essa bobeira e vê se cresce, né? A diferença desse modelo para um texto narrativo, por exemplo, é que o texto narrativo descreve uma história, contando alguns elementos importantes, como personagens, local, tempo, intervalo em que ocorreram os fatos, enredo, fatos que motivaram a escrita. O texto dissertativo, por outro lado, tem como objetivo defender um ponto de vista usando argumentos. Então aqui, gente, eu já fiz uma comparação de um com o outro para vocês entenderem, tá? O porquê deles serem diferentes. Porque um conta uma história, que provavelmente é ficção. O outro é um texto que vai trabalhar com fatos reais, tá? E você vai expor, vai explicar e vai defender pontos de vista. Uma redação dissertativa argumentativa pode ser escrita na terceira pessoa do plural, sendo objetiva. Acho que eu falei isso na outra videoaula. Meu pai! Voltando, gente, escândalos de Jade.
Uma redação dissertativa argumentativa, ela pode ser escrita na terceira pessoa do plural, ou seja, ela vai ser objetiva, porque o autor, quem está escrevendo, vai manter uma distância e vai mostrar as coisas de maneira objetiva, de maneira real, sem ter, digamos, a opinião dele. Aqui a gente está falando da tipologia exposição, tá? Ou ele vai colocar na primeira pessoa do singular, aí já vai ser mais subjetiva, né, gente? Isso aqui, o que acontece, gente? Está muito para artigo de opinião, tá? Que não deixa de ser um texto dissertativo. Mas, gente, numa boa, falando oficialmente de concurso, essa dissertação subjetiva, ela não acontece, ela não é bem vista. Você só vai fazer uma dissertação subjetiva se isso for pedido. Discorra a respeito de tal tema, né? Faça uma dissertação a respeito de tal tema de forma subjetiva. Aí sim, se isso não for pedido, gente, é terceira pessoa do plural. Siga a terceira pessoa, né? Do singular, do plural, que você não vai errar, tá? Na dissertação objetiva. Na dissertação objetiva, o autor não se identifica com o leitor, já que os argumentos são expostos de forma impessoal. Ele simplesmente está analisando fatos que estão na cara dele, gente, que ele está observando, tá? Sem colocar a experiência de vida dele, sem colocar o que ele acha, o ponto de vista dele, tá? Isso, aliás, confere ao texto um ar de imparcialidade. Claro que dá mais credibilidade, tá, gente? Embora se saiba que é a visão do autor que está sendo discutida. Esse procedimento faz o leitor aceitar mais facilmente as ideias expostas no texto. Então, por mais que eu coloque a minha opinião ali, uma vez que eu mantenho o distanciamento, a impessoalidade, uso a terceira pessoa, vai ficar parecendo que eu estou falando de uma forma generalizada e que não é a minha opinião que está ali, tá? Dissertação subjetiva. No texto dissertativo subjetivo, nada impede que você faça um texto assim, tá, gente? É um tipo de texto que você vai fazer. Se você faz uma coluna para um jornal, por exemplo, você vai fazer uma dissertação subjetiva, você pode usar a primeira pessoa tranquilamente. O que eu estou falando sobre a terceira pessoa é em caso de concurso, tá? Mas existe, lógico, o texto dissertativo em primeira pessoa, que você pode fazer em alguns casos. No texto dissertativo subjetivo, o autor se mostra por meio do uso da primeira pessoa do singular, eu, ou no plural, né, gente, nós, evidenciando que os argumentos são resultado da opinião pessoal. Pessoal, gente? Pessoal de quem escreve. Não que no texto objetivo também não o seja, afinal, a influência das ideias do autor estão presentes também neste último caso. Mas o que acontece? No texto dissertativo objetivo, isso é feito de forma discreta, tá? Eu dou minha opinião. Agora, se eu estou num texto subjetivo, vai estar descaradamente que é a minha opinião. Então, o que vai acontecer, gente? Essa questão da imparcialidade sai e as pessoas acabam vendo o seu texto como tendencioso também, tá? Vamos mostrar dois exemplos. O primeiro é um trecho de um texto objetivo e o segundo é um trecho de um texto subjetivo. Repare na diferença que existe entre os dois, tá? Então, primeiro é objetivo, tá? Há tipos diferentes de ruínas, mas elas são sempre resultado de uma demolição ou desconstrução de edificações. Existe um primeiro tipo que simboliza um tempo passado que evoluiu e foi deixando ruínas devido às mudanças dos gostos e das riquezas dos donos. Segunda já é objetiva, tá? Não sou do tipo que se impressiona com boatos, mas não posso ficar indiferente aos últimos acontecimentos no cenário público do Brasil. Toda essa movimentação em torno dos casos de corrupção que assolam a nação me fez pensar sobre a importância da ética nas relações sociais em todos os níveis. Não quero me convencer de que um valor moral tão importante esteja sendo banido da sociedade, substituído pelo direito de garantia de privilégios pessoais a qualquer custo. Então, você vê claramente o uso da primeira pessoa aqui, sendo que no primeiro foi o uso da terceira pessoa. O que aconteceu aqui, gente? Esse texto aqui, se essa pessoa tivesse escrito em terceira pessoa, ele ia ter muito mais credibilidade. Deixaria de ser uma opinião, tá? Para ser algo, para ser um fato, tá? Porque a gente sabe, gente, que a corrupção no país está um absurdo, está avassaladora, né, minha gente? Mas acontece que a pessoa começa a falar eu.
né? Na minha opinião. Ou então eu acho. Nunca coloque na minha opinião, eu acho. E acaba ficando uma coisa muito pessoal, muito subjetiva e perde um pouco ali da credibilidade. O ideal seria ele transformar isso tudo aqui em terceira pessoa, que eu acho que ficaria perfeito, tá? Mas é o que eu falei. Se você escreve uma coluna, o texto é seu. Não tem problema nenhum você colocar em primeira pessoa, né? Na prática, escrever na primeira pessoa, eu, nós, dá origem a frases do tipo: precisamos estar conscientes da importância do cuidado ao meio ambiente. Sabemos que o Brasil precisa de mudanças. Tive bons professores, mas nem todo estudante tem esse privilégio. Agora, as mesmas frases, se você colocar na terceira pessoa, gente, principalmente essa última. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Espera aí que eu passei folha errada. É preciso estar consciente da importância do cuidado ao meio ambiente. Já ficou mais um texto panfletário, né, gente? Não é verdade? Olha que engraçado. Sabe-se que o Brasil precisa de mudanças. Mesma coisa, não é coisa minha, não. É uma coisa nossa, de todos nós. Só que quando eu fiz o verbo ficar impessoal, o que aconteceu? Deu mais credibilidade, gente. Não adianta, não é uma coisa mais que eu penso. É um compromisso nosso, do povo inteiro, tá? Agora, olha essa última que eu falei para vocês prestarem atenção. Alguns estudantes têm bons professores, mas nem todos têm esse privilégio. No outro, ficou soando como uma frase de um burguesinho, né? Agora aqui, não, tá? Impessoalizou. Eu dei distância. Quer dizer, não é comigo. Tem pessoas que têm bons professores, outras pessoas não, né? Fica aquele negócio, eu tive bons professores. Fica chato, né? Enfim. Repare que quando você escreve na terceira pessoa do plural, nunca utiliza os verbos conjugados pessoalmente, né? Utilizando eu ou nós. As frases sempre ficam impessoais, tá? Porque quando você fala isso aqui, gente... Tive bons professores, mas nem todo estudante tem esse privilégio. Você não entende nada do assunto, vai. Você viveu num mundinho aí de contos de fadas. O que você está falando, né? Dá até uma vontade de falar isso, de dar um toco na pessoa, né? Essas duas maneiras de escrita são aceitas, mas é muito importante que você escolha e mantenha o mesmo estilo do início ao fim. Não é bem assim não, tá? É a terceira, sem dúvida, é a mais aceita. Essa terceira pessoa, primeira pessoa, essa dissertação subjetiva, ela é muito complicada, gente. Ah, não, cai em descrédito, tá? Mostra parcialidade, eu não acho legal, eu não aconselho, tá? Mas o que eu tô tentando dizer aqui, tá? É que, aliás, eu tô falando aqui, tá? Esse texto aqui, ele não é meu, tudo bem? Eu estou fazendo análise de um texto de uma outra pessoa. O que eu estou tentando dizer para vocês aqui é o seguinte, que não é que está errado, que não existe um texto dissertativo em primeira pessoa. Claro que existe, mas para efeito de concurso, gente, esquece isso aí, tá? Tem credibilidade nenhuma. É muito comum, então assim... Decidiu fazer, mantenha. Tomem muito cuidado também. Você faz um texto em terceira pessoa, de repente você está usando primeira. Você tem que manter paralelismo, gente, que isso chama. É manter o seu estilo do início ao fim, tá? Não mudar. Se você escolheu a escrita objetiva, não utilize a subjetiva e vice-versa. É muito comum misturar as duas. A grande maioria dos candidatos mistura esses dois estilos ao longo do texto e são penalizados na nota por isso. Fique atento a esse detalhe. Sempre que você for escrever alguma frase, lembre-se de qual estilo você escolheu e seja fiel a ele até o fim. O mais recomendado é que você escolha a terceira pessoa do plural. Obrigada, pois essa forma de escrever é mais informal e mais fácil de ser seguida com fidelidade. O texto objetivo também tem a vantagem de dar um aspecto de autoridade aos argumentos. É o que eu falei, imparcialidade, credibilidade. Quando se opta pelo texto subjetivo, tem-se uma impressão de que tudo está somente de acordo com a opinião do autor, enquanto que no objetivo tem-se a impressão de que é a opinião de todos, que é senso comum, né, gente? Óbvio. Isso é o que fortalece o caráter objetivo.
Recomendamos também que você pratique suas redações utilizando sempre o mesmo estilo para se acostumar. Prática, 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 prática. Escrever, 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 escrever. Eu não sei escrever. Se você ficar sem escrever, aí você não vai aprender nunca na sua vida, tá? Até me perdi aqui. Então comece a praticar desde já o texto objetivo para chegar no dia da prova afiado e não colocar traços subjetivos misturados. Isso aí eu falei com vocês que eu vou trabalhar muito em sala de aula, porque eu acho que a gente precisa escrever mais, gente. Vocês precisam fazer mais redação. Vocês estão perdendo a prática, entendeu? Isso que eu cobro redação pra caramba, gente. Mas eu acho que, assim, quanto mais vocês escreverem, melhor, tá? Quanto mais, melhor. E o jeito de você melhorar a sua técnica, de você melhorar a sua escrita é escrevendo. E lendo, obviamente, tá? Eu tô ficando cansada já, gente. Argumentação do texto dissertativo. Um texto argumentativo, como já comentamos, é aquele em que defendemos uma ideia, opinião ou ponto de vista, procurando fazer com que o leitor acredite nele. Para conseguir esse objetivo, utilizamos os argumentos. A palavra argumento tem uma origem curiosa, vem do latim argumentum, significa fazer brilhar, iluminar. Lógico, é algo que vai se destacar no seu texto, tá? É fácil encontrar os argumentos de um texto, pois basta que se identifique a tese, que é a ideia principal, para então fazer a pergunta por quê. Por exemplo, o autor é contra a pena de morte, a tese. Por quê? São os argumentos. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá, gente? Sobre pena de morte. Qual que é o grande problema aqui dessa tese, tá? Você tem os argumentos de pessoas que são a favor e pessoas que são contra, tá? A pena de morte ela é um problema tão sério que nos Estados Unidos tem-se a pena de morte, mas lá os estados são independentes. Então, dependendo de onde você cometeu o crime, você está sujeito à pena de morte. Ou não, tá? Porque tem outros estados que têm a prisão perpétua, mas não tem a pena de morte. Qual que é o grande problema da pena de morte? É que você pode matar uma pessoa inocente. Porque sim, o judiciário ele pode ser falho. Ele é conduzido por seres humanos que cometem erros, né? E um erro desse daí vai levar à morte de um cidadão inocente. Quantos inocentes já não foram para o corredor da morte? Alguns conseguiram se salvar, outros não, tá? E depois que morreram, o povo descobriu que eram inocentes, né? Ou pior, morreram inocentes aí, nunca ficou provado que eram inocentes. Então isso aí é muito complicado. 2. Eu acho que honestamente, o cara cometeu um crime, ele tem que pagar pelo crime. Matar a pessoa é dar um alívio para ela. Sério mesmo, tem que ficar aqui bonitinho, pagando. E eu acho assim, se o cara matou, né? Eu falo assim, o indivíduo, né? Matou, você vai lá e comete a mesma violência, né? Ele fez uma coisa completamente errada, daí você vai lá e mata ele, aí ok, foi a justiça que mandou, tá certo, né? Complicado, né? Agora, argumentos a favor, né? Tem o pessoal aí, a galera do bandido bom é bandido morto, né? Cometeu crime, se morrer melhor, porque vai ficar preso ocupando espaço, dando despesa para o Estado, para o cidadão, etc. Acaba logo com isso. Segundo, terceiro, sei lá, já matou, já cometeu crime, melhor morrer do que essa porcaria ser presa, depois sair e cometer crime de novo, tá? Então é isso, gente. E aí, Renata, contra ou a favor? Acho que vocês repararam, né? Vamos lá. Um bom texto dissertativo deve apoiar-se principalmente em uma boa argumentação, por isso o nome dissertativo argumentativo. Para que isso ocorra, é preciso que se organizem as ideias que serão expostas. Mostraremos abaixo os tipos mais comuns de argumentos que podem ser utilizados numa redação. Finalmente chegou a parte que eu queria, gente. Eu procurei isso aqui porque eu queria um negócio na prática, né, exemplificado para vocês direitinho. Vamos lá, tipos de argumento. O argumento de autoridade é aquele que se apoia no conhecimento de um especialista da área, tá? É um modo de trazer para o texto o peso e a credibilidade da autoridade citada. É um pesquisador, tá? Uma pessoa que se especializou naquilo ali,
tá? Que estudou aquilo ali, que sabe o que está falando. Tudo bem? Então, conforme afirma Bertrand Russell, não é a posse de bens materiais o que mais seduz os homens, mas o prestígio decorrente dela. Pensa aí, gente. Pensa aí. Eu não sei se eu concordo com isso, não. Mas beleza. Argumento de consenso. Alguns enunciados não exigem a demonstração de um especialista para que se prove o conteúdo argumentado. Nesse caso, não precisamos citar uma fonte de confiança. Gente, são coisas óbvias que fazem parte só do bom senso, do senso comum. Tá? O investimento na educação é indispensável para o desenvolvimento econômico do país. Gente, eu não preciso dizer que fulano falou, eu não preciso comprovar nada. Isso é óbvio, isso é fato, tá? Qualquer pessoa com o mínimo de senso comum, com o mínimo de bom senso vai saber. Isso é senso comum, porque todo mundo concorda com isso aqui, entendeu? Vai ter um que falar, não, vamos sucatear a educação aí, que a educação não tá com nada, não vamos gastar dinheiro com essa porcaria aí não, que isso é embuste. Não, né, gente? Comprovação pela experiência ou observação. Esse tipo de argumentação é fundamentada na documentação com dados que comprovam ou confirmam sua veracidade. Isso aqui, gente, quando você está lá no concurso escrevendo, é mais complicado, tá? Isso aqui é um texto dissertativo mais relacionado à pesquisa, artigo científico, essas coisas que você vai montar quadros mesmo, essas coisas. Então, por exemplo, o acaso pode dar origem a grandes descobertas científicas. Alexander Fleming, que cultivava bactérias, por acaso percebeu que os fungos surgidos no frasco matavam as bactérias que ali estavam. Da pesquisa com esses fungos, ele chegou à penicilina. Observe que, nesse caso, o argumento que validou a afirmação, o acaso pode dar origem a grandes descobertas, foi a documentação da experiência de Fleming. Então, a tese do cara é a seguinte: o acaso pode dar origem a grandes descobertas. Daí ele falou do Fleming, que descobriu, sem querer, a penicilina, né? O famoso benzetacil aí, que todo mundo adora tomar injeção de benzetacil, né, gente? Nem dói, né? Parece que está injetando ácido na nossa pele. A fundamentação lógica. A argumentação, nesse caso, se baseia em operações de raciocínio lógico, tais como as implicações de causa e efeito, consequência e causa, etc. Por exemplo, ao se admitir que a vida humana é o bem mais precioso do homem, não se pode aceitar a pena de morte, uma vez que existe sempre a possibilidade de um erro jurídico, que no caso seria irreparável, foi o que eu falei para vocês, né? Você ser a favor da pena de morte, né? Você não está valorizando a vida, porque um inocente pode morrer por um crime que não cometeu, né? Note que a ideia que o leitor tentou passar era: não se pode aceitar a pena de morte. Mas a questão é: pense que um ente querido seu foi assassinado por um psicopata. Sério mesmo que você vai ser pró-vida e contra a pena de morte? Vá. Não. Para isso foi mencionado o caso de falha humana na sentença que permitiu que se chegasse a tal conclusão. Qualquer um desses tipos de argumentos citados é válido na construção de um texto argumentativo. O título de nomenclatura, muitas vezes de vestibulares e concursos, utilizam o nome texto dissertativo, texto argumentativo ou ainda texto dissertativo argumentativo. Mas todos se referem a esse mesmo padrão de texto que mencionamos neste artigo. Aí está relacionado à tipologia. Entendeu, gente? Porque eu não gosto de tratar de gêneros. Porque simplesmente gênero não cai desse jeito no vestibular nem em concurso nenhum. Cai tipologia, tá? Gente, acabou. Eu tô bem cansada, eu vou descansar um pouquinho para dar continuidade aí, tá? Então, se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Um beijo, saúde e paz, o resto a gente corre atrás e gratidão. Vejo vocês na próxima aula, tá?